Está gravando, tá? Tá ok, então. Bom, boa tarde a todos. Esse é mais um webinário da série Webinários IPEA. Hoje o tema é financiamento imobiliário, simulações de política e hipoteca reversa. Hoje temos aqui como palestrantes o Bernardo Alves Furtado, que é doutor em Geociências pela Universidade de Utrecht e técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura da DSET IPEA. E o Igor Ferreira do Nascimento, que é doutor em administração na área de métodos quantitativos e finanças pela Universidade Federal de Brasília, né, Universidade de Brasília, e atualmente é professor de estatística do Instituto Federal do Piauí, tá? Cada apresentador terá 25 minutos para apresentar. Ao final das apresentações, os palestrantes responderão as perguntas enviadas pelo bate-papo para todos, né? Essa ideia de enviar para todos é evitar a repetição das perguntas, né? E as perguntas poderão ser enviadas durante as apresentações também, para as pessoas não perderem aí o fio da meada, tá? Não tem problema, mas os palestrantes vão responder no final. Pode se identificar junto à pergunta, tá? Amanhã, o vídeo e o PDF dos slides estarão no canal do webinário do IPEA, tá? Nesse link que está aqui. Nesse link você pode ver as outras apresentações também da série dos webinários. Acho que tá bem interessante essa série. É interessante também lembrar aqui que as opiniões aqui expressas são dos apresentadores, não representando de nenhum modo necessariamente a posição institucional do IPEA, tá? Bom, vamos começar aqui com a apresentação, então, do Bernardo Furtado, com seu modelo baseado em agentes para o mercado imobiliário. Tá bom? Bernardo, por favor. Eu vou passar os slides, tá? Então, você vai indicando aí, tá? Obrigado, Deixa então, eu... Bruno. Boa tarde a todos presentes, interessados aí no tema. Bruno vai abrir a apresentação. Isso, eu vou discutir hoje um modelo que eu tenho desenvolvido no IPEA, que a gente denominou Policy Space. Já tem um tempo que a gente está trabalhando com isso, é um modelo baseado em agentes, eu vou explicar um pouquinho qual que é a ideia. E a gente já produziu algumas análises, já divulgou um livro em 2018, e aí continuou trabalhando nesse projeto para trabalhar mais especificamente a questão do mercado imobiliário. Então, nesse modelo, a gente modela, né, o mercado imobiliário e outros mercados, eu vou detalhar também, e no final a gente faz uma análise de política habitacional, faz uma simulação de uma possibilidade de política para conhecer melhor quais são as alternativas, o que, que a gente poderia compreender melhor desse mercado que é tão complicado. Pode passar então, Bruno, por favor, a primeira? Bom, a primeira, isso aqui eu estou fazendo no fundo é um resumo de um texto que está disponível aí lá no Archive, né? Chama Policy Space 2. Quem dá um Google pode achar, o link também está no título. E eu estou fazendo aqui um resumo do que está no texto, por isso que está em inglês também. Eu peço desculpas, mas é porque a única documentação que a gente tem está em inglês. Eu preferi fazer compatível com o texto. A gente está desenvolvendo um livro, vai sair em português. Eu estou escrevendo o último capítulo, então daqui a uns 6 meses, mais ou menos, o editorial do IPEA deve liberar um livro aí com muito mais detalhes. Eu já estou lá na figura 50 sobre esse mesmo modelo, tá? Mas agora esse resumo em inglês está disponível na internet já. Bom, o mercado imobiliário é um mercado um pouco diferenciado dos outros mercados. Essencialmente porque envolve muitas questões que têm qualificação temporal e espacial diferenciados, né? O imóvel, como vocês sabem, é um bem durável, tem imóvel que dura 100 anos, 80 anos, é um bem que é muito caro, às vezes a família fica a vida inteira pagando aquele imóvel,
é um bem indivisível, né? É custoso você transacionar esse tipo de imóvel. E além dessas coisas que a gente sabe, assim, do senso comum, no texto eu listo também algumas dificuldades de modelagem mesmo, do própria questão econômica do mercado. Por exemplo, os ciclos econômicos, né? Os juros abaixam ou não abaixam, a Selic acabou de ser aumentada, isso interfere no mercado imobiliário. Os ciclos futuros de inflação, que a gente desconhece hoje em dia, e de velocidade de apreciação e depreciação dos imóveis também interfere. A oferta futura, a gente não sabe como que as firmas vão construir mais ou menos no futuro. As famílias mudam, né? As famílias aumentam de tamanho, diminuem de tamanho, se divorciam, têm crianças, netos. Às vezes você muda de trabalho, muda de escola, e isso interfere na sua decisão de onde você vai residir. Para cidades maiores, talvez não seja o caso de Brasília, mas cidades como São Paulo, Nova York, Londres, a gente tem um investimento, por exemplo, chineses comprando imóveis em Nova York, e isso faz diferença no preço, tem uma pressão de compra muito grande que pode elevar os preços. E se não bastassem todos esses elementos que eu listei, o mercado imobiliário também sofre questões espaciais muito fortes. Por exemplo, o zoneamento da prefeitura, o que é permitido, o que não é permitido construir. A gente também tem influência de percepção. Você está a uma quadra do Central Park é uma coisa, a 2 quadras do Ibirapuera ou do Parque da Cidade, tudo isso influencia nos preços. A oferta, como eu disse, né, assim, o que as firmas têm crédito hoje para construir, que vai ficar pronto daqui a 2, 3, 4, 5 anos, interferem. O mercado de emprego pode mudar de lugar, né? Você pode ter uma Avenida Paulista, que tem muitos escritórios, de repente não é a Avenida Paulista mais, é a Faria Lima, ou então mudaram do Centro-Sul para o setor gráfico aqui em Brasília, e isso pode também alterar a demanda e a oferta de mercado imobiliário. Então, por todas essas características, a literatura, né? Pode passar para o próximo, Bruno, por favor. A literatura de economia urbana já estuda essa análise de mercado imobiliário há bastante tempo, né? Existe muito material, não é nenhuma novidade isso que eu estou falando. Só que os modelos, eles econômicos, eles não estão tão, eles têm um pouco de dificuldade em lidar com a questão espacial, porque a questão espacial é mais complicada. Então, o modelo típico de análise de mercado imobiliário da Urban Economics, né, essa referência número 1 aí que está no final dos slides, ela trata um modelo abstrato que tenta unir ao mesmo tempo essa questão da oferta futura com a decisão das famílias, com a decisão macroeconômica de juros e etc. E era o que se tinha de modelagem, e tem muitos estudos bons que usam esse tipo de análise. Só que nos anos 2000, a gente teve a crise do subprime, e aí até os economistas neoclássicos que sempre trabalharam com esse tipo de ferramental chegaram à conclusão que os modelos não eram explicativos o suficiente. Tinha muita coisa, o modelo estava muito simplificado e tinha muita coisa faltando no modelo, de modo que ele não pôde ser útil na hora de analisar essa questão do subprime que teve na década de 2000. Né? Essa quote aí, essa frase que eu tiro aí é de um economista típico neoclássico de Harvard, muito famoso, com muitos estudos muito bons, uma série de publicações, mais de 30 papers aí. E aí ele escreve explicitamente, né, assim, há uma volatilidade, uma variação nos preços muito grande, de modo que a gente não consegue explicar, né? Os modelos podem ser ineficientes para explicar o que está se observando, né? Por outro lado, uma outra literatura, que não é de economia urbana, mas de modelagem específica, inclusive em macroeconomia, se desenvolveu a partir dos anos 2000, especialmente com... Volta ainda que aí estou só passando para outra linha aqui, esse modeling paradigmas aí, Bruno. Você teve novos paradigmas de modelagem na macroeconomia, no mudança do solo, que é esse land use change, e principalmente na questão de transporte e planejamento urbano, né? Quem transporta, por exemplo, quem planeja uma linha nova de metrô, ele precisa saber se daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando a linha ficar pronta, qual vai ser o número de residências que você vai ter no determinado bairro que a linha de metrô está alcançando.
E isso também não é coisa simples, né? Também você fazer um metrô e depois não tem ninguém morando, ou você faz o metrô e as pessoas se mudam para lá justamente porque você tinha o metrô. Então é um típico problema no qual um sistema interfere o outro e o outro interfere um, né? Se tem metrô, mais gente muda, se mais gente muda, vale mais a pena colocar o metrô. E então, né, a gente teve essa série de desenvolvimento de modelagem com uso computacional a partir da década de 2000, e, inclusive, esse tipo de modelagem mais computacional, que você usa mais intensamente o computador para fazer análises e simulações, e, ao mesmo tempo, incorporar outros elementos que a economia neoclássica não conseguiu incorporar nos modelos matemáticos, também já tem uma série de estudos feitos com esse tipo de modelagem novo para a questão de mercado imobiliário. Especialmente o Banco da Inglaterra, o Banco da Espanha, o Banco dos Estados Unidos, né, o Fed, e os institutos da União Europeia, né, têm usado esse tipo de análise. Essa citação 9, 10, 11, 12 são modelagens de modelo baseado em agentes explicitamente para o caso de mercado imobiliário. Pode passar, Bruno. Bom, então o que é essa história de modelagem baseada em agentes que eu estou falando? Basicamente, eu trabalho com Python. Python é uma linguagem de programação que a gente chama que é orientada a objetos, e os nossos objetos são os agentes. Então, o que são os agentes? São os trabalhadores, são as firmas que empregam os trabalhadores, são as famílias nas quais os trabalhadores se reúnem para tomar as decisões financeiras, são as firmas de construção, pode ser o banco, e pode ser a prefeitura, digamos assim, né? O município representado pelos seus agentes que tomam as decisões. Então, esses são os nossos agentes. Firmas, trabalhadores, firmas, famílias, né? A casa também é um objeto, no caso, é um agente e tal. Esse modelo, que é o Policy Space 2, a gente aplica ele para o caso brasileiro. A gente roda para 46 regiões metropolitanas. O estudo de caso é feito por Brasília, porque a gente tem dados de mercado imobiliário empíricos para a gente fazer o teste para o caso de Brasília, mas ele foi implementado de tal modo que ele lê dados do censo, do IBGE, e ele pode rodar para 46 regiões metropolitanas que estão listadas lá no livro, né? Por exemplo, Campinas, Sorocaba, Petrolina, Juazeiro, Fortaleza, tem as 46 de acordo com a determinação do IBGE, que chama áreas de análise de concentração de população, as ACPs aí, né? O modelo foi feito para rodar de 2010 a 2020, então é um período de 10 anos, mês a mês, só que os dados nos permitem rodar desde o ano 2000, que aí usa dados do Censo 2000, né? É outro base de dados, digamos assim, um é Censo 2010, o outro é 2000, e a gente tem as tábuas de mortalidade que nos permite rodar até 2030. Quais são os mercados que esses agentes que eu mencionei vão interagir? Tem 4 mercados no Policy Space. Mercado imobiliário, né, que é de nosso interesse. O mercado de trabalho, que é bastante relevante. O mercado de crédito, que é relativamente simples, né? As famílias depositam dinheiro e tem uma remuneração de acordo com a Selic. E os bancos também fazem empréstimo para a compra da casa própria, né? O financiamento imobiliário. E tem o mercado de goods e services, que é um mercado de bens e serviços simples também, com bem homogêneo. Pode passar, Bruno, por favor. Bom, aí tem 2 slides que são a sequência dos eventos, que é uma coisa muito importante e é relevante para quem vem da tradição da economia neoclássica, porque quando você tem um modelo e você resolve o modelo, digamos assim, você faz uma otimização, né, às vezes não linear no computador, e tudo se resolve ao mesmo tempo, digamos assim, instantaneamente, todos os agentes sabem o preço. Na vida real, as firmas não sabem qual é a demanda futura. Então, isso é um problema de fato, né? As firmas não sabem qual que é o preço, qual que é o salário que elas têm que decidir para o empregado, para assim, que é o menor salário que ela vai conseguir o melhor empregado, digamos assim. As firmas não sabem também qual que é o preço ideal que vai ter uma demanda exatamente ajustada. O que eles sabem, eles têm a tradição, eles têm a história deles próprios, a experiência, e eles vão testando, né? Então, no caso de modelo baseado em agente, é uma coisa depois da outra. Então, você tem que tomar uma decisão antes, você tem que tomar a decisão de salários e preços, por exemplo, antes dos consumidores fazerem a demanda, né? Exercerem a demanda na prática. Então, como é que acontece? Primeiro, a gente gera todos os agentes, lê uma série de tabelas que tem lá no modelo,
O modelo está disponível no GitHub, tá, gente? Ele é open, aberto, pode ir lá conferir, dar download, testar, alterar, mudar e tal, dando o devido crédito, né? Não tem problema nenhum. Tá lá. Você usa, então, essas tabelas todas das informações oficiais para gerar os agentes e salva eles, para depois ficar mais rápido na próxima. A gente usa essa série de informações. As informações são do nível intraurbano, então são as áreas de ponderação do censo, né, que seria como se fossem grandes bairros, digamos assim. Para vocês terem uma ideia, em Brasília, o censo de 2010, são 51 áreas de ponderação, então são 51 grandes bairros, a asa sul é um, a asa norte é outra, etc. Então, os dados das famílias têm esse nível de detalhe, digamos assim, né? As firmas também a gente conseguiu a RAIS lá no IPEA, então a gente tem a localização do ponto das firmas mesmo, por área de ponderação também, tá? Tem os dados de mortalidade, fertilidade, etc. Todo ano a gente cria novas firmas, mas isso é só para manter um nível de firmas compatível com o que a gente observa empiricamente. A produção ela é feita de forma linear, de acordo com a educação dos seus empregados. Então, você paga salário e você pega um empregado, e aí, dependendo da qualificação dele, ele produz mais ou menos. E aí tem essa literatura aí, esse número 11, eu acho que é o Goldstein, que é o mesmo nome aí da Cláudia, né? Cláudia Goldstein, que ele faz esse tipo, assim, isso já é prática na literatura desse tipo de modelagem, tá? Depois a gente tem a demografia, quer dizer que os agentes fazem aniversário, então ficam mais velhos, eles casam, eles divorciam, eles têm filho, toda uma série de demografia que a gente coloca no modelo para dar um pouco mais de dinamismo, né? Tem divórcio, aí as famílias podem criar novas famílias. Qual que é o ponto? O ponto aqui é que novas famílias precisam de casa, né? Então, toda essa dinâmica do mercado imobiliário envolve essa mudança nas famílias. Depois disso, a gente tem o mercado de consumo, né? Bens e serviços. Isso também é uma decisão bem difícil para a gente fazer. Como que a família decide o tanto que ela consome, o quanto que ela poupa? Aí, de novo, a gente foi na literatura, tem um estudo de Herbert David e D.L. Gatti, que é bem grande, assim, bem compreensível, um handbook de Computational Economics, né? Uma fonte bem firme. Eles listam 8 grandes famílias de modelagem macroeconômica que usam esse tipo de abordagem, e aí eles usam um cálculo da renda permanente, que seria mais ou menos você dar uma olhada nos seus salários, dar uma olhada no que você tem de ativos, né? Se você tem imóveis, não tem, depósito no banco, e aí você imagina que o seu gasto futuro vai manter aquele mesmo padrão, você sabe quanto você pode consumir, né? De acordo com os bens e a sua renda anterior. Então a gente faz esse cálculo para decidir o consumo, o que ele não consome, ele guarda, né? Depois, os bancos coletam os pagamentos do financiamento imobiliário. As firmas agora sim têm a informação de qual foi o consumo. Elas podem saber se elas precisam contratar mais empregado, despedir empregado, decidir o salário para os novos empregados, que o salário depende de quanto que eles venderam. Pode passar, Bruno, por favor. Depois que as firmas decidiram tudo isso, as firmas são específicas da área de construção, elas decidem se elas vão construir novos imóveis ou não. Aí está um cálculo bem legal que eles veem, eles olham para as regiões que estão disponíveis, que tem lotes, né, vê o custo do lote, o custo da casa naquela região. Eles fazem, no fundo, um cálculo de lucro dos preços que estão em média nessa região, e eles escolhem o lugar que ela tem mais chance de ter um lucro maior e fazem essa compra, decidem construir nessa região que eles vão ter possivelmente o maior lucro, né? A gente também interfere nesse caso, qual que é a renda das famílias, né, nessa região, porque isso interfere no preço da casa. Depois a gente tem o mercado de trabalho também ficou muito legal. O candidato ele examina o salário que a firma está oferecendo, mas ele também olha a distância da casa dele e o custo do transporte, né? Como a gente tem todos os salários de todas as famílias, a gente olha o percentil da família e vê qual família tem direito a ter carro, transporte privado e transporte público, e o custo é diferenciado, né? Então, só uma porcentagem pequena lá dos primeiros DCs tem transporte privado, e aí faz esse cálculo, leva em consideração na hora de participar do mercado imobiliário. As firmas que estão escolhendo, que pagam mais, escolhem primeiro, né? Tem
amostra de candidatos também. Então, assim, 20 candidatos por vez fazem esses cálculos todos e vê qual que a firma decide, né? Depois a gente tem o mercado imobiliário, e aí eu tenho os detalhes do preço, né? A gente tem uma negociação, não vou entrar muito em detalhes, porque aqui não dá tempo, mas lá no texto está descrito, né? A família, o vendedor tem um cálculo do preço que ele faz, né? Que é calculado, digamos assim, que segue a tradição hedônica. Também tem uma influência da vizinhança, um preço da vizinhança, digamos assim. Isso também está na literatura. Quanto mais tempo o imóvel está à venda, você tem um desconto, né? A família tenta oferecer a poupança dela, assim, ela quer crescer, ela quer gastar a poupança inteira com a casa, só que às vezes não dá, ela tenta barganhar, só que ela barganha, o vendedor vai aceitar a barganha dependendo do tamanho da oferta, né? Se a oferta estiver muito grande, tem mais chance do vendedor aceitar um desconto no preço. A família também verifica a chance dele ter um financiamento imobiliário. É lógico que o financiamento imobiliário depende se a família já é rica ou não, como é na vida real. Depois que ela compra uma residência nova, ela decide se ela muda ou não. Normalmente ela muda para a residência mais cara, né? Isso também está na literatura, também tem gente que já faz desse jeito, tá? Depois, se sobrou dinheiro, as famílias investem para uma remuneração simples. Os municípios coletam os impostos nesses 5 mercados, tem 5 proxies de impostos, né? Imposto sobre consumo, imposto sobre o trabalho, imposto sobre a firma, imposto sobre a propriedade, que é o IPTU, e imposto sobre transmissão de bens, que é o ITBI. Depois a gente só roda os dados e gera uma série de gráficos. Próximo, Bruno, por favor. Bom, esse é o modelo, né? Assim, o modelo, eu estou no capítulo 6 lá, a gente tem 50, porque cada parâmetro do modelo você pode testar. Você, Bernardo, não gostei dessa regra de barganhar, por exemplo, você pode tirar essa regra, é só você colocar o parâmetro do A0, por exemplo, a regra para de ser existente. A gente faz muitos testes, e no fundo todos esses testes servem para você compreender um pouco melhor o que está acontecendo com o mercado imobiliário de fato, né? Então é uma ferramenta de análise muito poderosa para você ir testando e pondo artificialmente, né, em sílico, que a gente chama, para ver o que está acontecendo com esse mercado. O experimento de política que a gente fez foi o seguinte: tudo é dentro do modelo, então ela tem essa força porque ele é muito rigoroso você comparar coisas dentro da mesma caixinha, digamos assim, né? Vamos supor que o modelo está completamente errado, mas dentro daquele modelo, quando você comparar com B1 em relação ao outro, a comparação é muito forte. Então, por isso que ele é todo endógeno, né? Por exemplo, os impostos são recolhidos endogenamente, os salários são pagos endogenamente, as casas são criadas e negociadas e endogenamente. Então, quando eu faço um teste de política, todos os elementos do teste também têm origem dentro do modelo, tá? Como é que a gente faz então? A gente separa um delta, né, que é uma porcentagem do recurso municipal que coletou como impostos para fazer a aplicação na política, no caso é 20%. Bernardo, mas por que vem? Eu testei com 10, testei com 30, testei com vários valores, né? Os resultados são muito robustos, no sentido que os resultados não mudam, né? Assim, com 18 é um resultado, com 19 é outro resultado. Não, os resultados têm um padrão de resposta, digamos assim, que dá uma certa robustez aos resultados, né? Então, são 20% que a gente distribui entre política, e aí a gente testa 3 políticas alternativas. Uma é comprar casa, no fundo é isso, o município pegar o dinheiro, olha lá, vê quantas casas dá para comprar no município e compra aquelas casas com esses 20% de orçamento. Pega as famílias, ordena elas, como o município sabe, a renda delas, né, de fato, dentro do modelo. Ele organiza da mais pobre para mais rica e vê quantas famílias dá para atender com aquelas casas que ele adquiriu naquele mês. Uma segunda alternativa é pegar todas essas pessoas que ganham casas, tem que ser as mais pobres, e também elas estão de aluguel, né? Elas não são proprietárias de casa nenhuma dentro do modelo, de imóvel nenhum. Uma segunda política é essa de pagar o aumento do aluguel. Então, você pega também famílias pobres que não têm propriedade, e aí vê o aluguel que elas estão pagando naquele momento e paga 2 anos de aluguel para ela. E uma terceira política é você pegar esses 20% de dinheiro e distribuir entre as 10% famílias mais pobres do modelo.
Então, no fundo, esse último aí, que é o Monetary Aid, que eu chamo ele de auxílio monetário, né? Você dá muito menos dinheiro para muito mais famílias, enquanto que na hora que você dá a casa, você consegue comprar muito menos casas com o mesmo tanto de dinheiro, né? A próxima, Bruno, por favor. Bom, e aí já é o resultado, né? A gente já termina e vê se ficou mais ou menos dentro do tempo aí que o Bruno pediu. Esse primeiro gráfico da letra A é o consumo das famílias, né? A cor verde é o auxílio monetário, o vermelho é a compra de casas, o laranja é quando não tem política nenhuma, comparativamente, e o verde, aí o azul é o aluguel, né? Então, pelos gráficos, vocês podem ver que na letra A, o consumo das famílias é o verde, é maior quando a gente distribui os recursos de auxílio monetário, claro, né? Você dá o dinheiro para as famílias e elas consomem mais. O segundo gráfico é a questão da renda permanente, né? Porque quando você começa a dar o dinheiro, a família já é diferente no mês seguinte, tá? Você tem lá os 10 anos do período do modelo. Mas lá no sexto mês eu comecei a dar dinheiro para a família. Então a trajetória dos próximos 9 anos e meio da família dentro do modelo já é diferente. Então não existe criação de nenhum fluxo de dinheiro nesse caso. Você simplesmente alterou a ordem, digamos assim, como que para quem que o dinheiro vai, né? Tirou da prefeitura e deu para muitas famílias ou deu para poucas famílias uma casa e ela parou de pagar aluguel, claro, né? Então, nesse caso aí, a letra B, você vê que esse vermelhinho mais de baixo quer dizer que a renda das famílias, no geral, quando a política de distribuição de casa está efetiva, é bem menor do que nos outros três casos, né? Essa letra C é a questão do PIB, a produção geral, que também é maior, porque se tem mais consumo das famílias, também tem mais produção. E o mais relevante também, eu acho, é o Gini, o coeficiente de Gini da letra D, aí, esse último, porque a desigualdade até aumenta quando você faz essa política de distribuição de casas em relação a essa política de auxílio monetário. Então, no fim das contas, o que a gente conclui é que essa distribuição de recursos, tipo um Bolsa Família, que é um recurso monetário muito menor do que o recurso, porque a casa, como eu disse lá no início, é custosa, né? Muito caro você dar, construir, comprar uma casa e distribuir para as famílias, embora elas precisam de casa, óbvio. Mas no fundo, você dando um auxílio monetário, a economia como um todo, ela reage de uma forma que, pela configuração que a gente descreve nesse modelo, parece ser melhor mesmo fazer uma distribuição de recurso para todas as famílias, ainda que menor, do que você concentrar um recurso na compra de casas para poucas famílias. A mesma coisa também na questão do aluguel, embora o aluguel seja mais próximo do auxílio monetário. Então, se a dúvida fosse resolver um problema de habitação, talvez pagar o aluguel das famílias por um determinado período seja uma política mais eficiente do que você dar a casa mesmo de propriedade para as famílias. Eu acho que é isso, Bruno. Por favor, o próximo. Só os meus contatos aí, também tem depois todas as referências que eu citei, e lá no início, no título, tem o link para o trabalho na internet, que aí quem tiver mais disposição pode ler lá, tem umas 20 páginas, e depois aguardar o livro. Muito obrigado e eu estou à disposição para perguntas. Você está mutado, Bruno. É, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Bernardo, pela apresentação. Enfim, bastante provocativa, né? Vamos passar direitinho aqui ao Igor também, que tem uma proposta bastante interessante, no sentido de, inclusive, ajudar as finanças das pessoas de mais idade, né? Que é a hipoteca reversa. Ele traz um dimensionamento do que seria o mercado que não existe no Brasil, né? Para esse instrumento que existe em outros países, né? Mas que no Brasil não existe. Então, dimensionando o mercado para hipoteca reversa no Brasil. Igor Nascimento, por favor.
Tarde, vocês ouvem? Tá, a apresentação está aí? Sim, tá tudo bem. Beleza. Então, Tá tudo bom, certinho. boa tarde. Então, como foi falado aí pelo Bruno, então, esse trabalho tinha como objetivo principal dimensionamento, né? Tem um título intitulado Dimensionamento do Mercado para Hipoteca Reversa no Brasil. É um trabalho em conjunto aí com o Rodrigo Pereira, o Mário Jorge e a Beatriz Pinto, tá? Em linhas gerais, o objetivo, né? O objetivo é a hipoteca reversa em si. Nós temos proprietários de imóveis que recebem um empréstimo, tendo como contrapartida a sua renda, a sua propriedade imobiliária, né? Quem seriam as pessoas interessadas nesse tipo de, vamos dizer assim, operação financeira? São idosos que não têm interesse em deixar herança, gostariam de permanecer na sua casa até o final da vida e necessitam de algum complemento, né? Necessitam de alguma forma de crédito ou um upgrade aí na renda. Tá? Justificativo, né? Os idosos têm mais restrição a crédito e se deparam no final da vida com maiores gastos, né? Só, De maneira geral. só uma coisinha aí, você quiser botar a apresentação em tela cheia, de repente pode ser uma boa. Melhorou? Aí, melhor. Beleza. Valeu. Então, o objetivo também justificativa, né? Essa necessidade, vamos dizer assim, desse possível mercado potencial. E, em contrapartida, isso geraria, de forma geral, um bem-estar, né, para os idosos no período aí em que realmente há essa necessidade, né, essa justificativa. De maneira geral, tem algumas particularidades, né? Então, que trariam motivos, né, para a existência desse mecanismo. O baixo crédito privado comparado com outras economias, né? O envelhecimento da população, de maneira geral, e um sistema, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, a pressão sobre o sistema de previdência, né? Então, isso, de fato, como eu mencionei, seria um incentivo, um aumento de renda para os idosos na etapa final da vida. O objetivo, como de fato, dimensionar esse mercado potencial para a hipoteca reversa no Brasil, indicando como que seria esse benefício, o valor desse benefício e, eventualmente, o volume de recursos que são injetados na economia. Basicamente, nós vamos converter um estoque em fluxo. O que é o estoque? São os imóveis, né? Esses imóveis que têm proprietários que têm interesse em fazer esse tipo de operação financeira, e nós vamos converter, ideia geral, converter esse estoque em um fluxo de recebimentos desse benefício que eu vou mencionar, vou entrar em detalhes mais à frente, tá? Nós vamos avaliar esse impacto, o impacto previdenciário, né? Em famílias que eventualmente recebem o benefício de prestação continuada. Nós sabemos que tem uma série de restrições com relação à renda familiar para as famílias que recebem os idosos, né? Entre eles os idosos, né, que recebem esse benefício, e vamos ver de que forma isso poderia diminuir, vamos dizer assim, a pressão no sistema previdenciário. Né? Então, de maneira geral, você tem alguns tipos de modelos para essa hipoteca reversa. Tem pagamentos fixos até que ambos o casal, né, esteja ainda vivo, né? Então ele recebe esse benefício enquanto algum dos dois esteja vivo, que essa é a primeira opção. A segunda opção é que ele recebe até um prazo determinado, então ele recebe esse benefício até um determinado instante, ou isso é uma linha de crédito, né? A linha 3, o item 3, ele é mais comum no mercado assim que isso está mais consolidado, que é o mercado americano. Em linha geral, o que acontece, que é mais frequente observar, é o item 3 lá no mercado americano. Bom, em qualquer desses esquemas, o idoso não transfere a propriedade de imediato para o operador financeiro, né, para a instituição financeira. Bom, é isso. Nesse trabalho, nós vamos lidar com o item 1,
que é em que vai ocorrer um benefício enquanto algum dos idosos, do casal, no caso, o casal ou a família desacompanhada, ou o idoso solteiro, né, desacompanhado, enquanto ele estiver vivo, ele vai receber a transformação desse estoque, né, que é o valor do imóvel dele, em um benefício ao longo da vida dele, né? Tem o objetivo aí de aumentar a renda dele na etapa final de vida dele. Então, como eu falei, né, ele não transfere essa propriedade para a instituição financeira. O valor desse imóvel é abatido ao longo do processo de pagamento desse benefício, né? No mercado americano, de maneira geral, existem algumas diferenças, né? Se o idoso morre muito cedo, os herdeiros ficam com uma parte desse imóvel que não foi pago, né? Existem também, eventualmente, seguros que cobrem quando o idoso vive mais do que o tempo estipulado que transformou o recurso, né, o valor do imóvel em renda, né? Existem seguros para cobrir isso. E o interesse do titular é que o imóvel alcance o valor máximo possível, né? Para você evitar, aí, por exemplo, um problema de perigo moral, né? Então, vamos supor que o idoso faça esse contrato e aí, eventualmente, ele perde o interesse em preservar, vamos dizer assim, o valor do imóvel, né? Com algumas características desse instrumento, você consegue evitar esses tipos de problema, tá bom? Bom, no caso americano, esse pagamento é vitalício, né? E como eu falei, ele é coberto por um determinado seguro obrigatório, né? Que envolve taxas aí envolvidos. E como eu falei, se o titular morre prematuramente, isso de alguma forma existe um recebimento por parte dos herdeiros, né? Então, no caso do mercado americano, não existe mutualização de risco com relação à morte do idoso e, consequentemente, o fim do contrato. No nosso caso, como nós lidamos a nossa proposta é lidar com uma característica um pouquinho diferente, aquele modelo em que o idoso recebe ao longo da vida, bem diferente da característica de crédito encontrado no mercado americano. A nossa proposta é que haja um compartilhamento de risco, né? Como acontece de maneira geral que a gente observa na Previdência. Então, a ideia foi converter esse instrumento mais próximo do que seria uma Previdência, né? Eu vou mencionar mais em detalhes aqui. Então, o público-alvo da hipoteca reversa são famílias cujo o chefe e o cônjuge têm mais de 60 anos, são proprietários de imóveis quitados, né? Casa ou apartamento, e o domicílio com apenas o responsável e o seu cônjuge. Então, dessa análise, nós excluímos, por exemplo, lares em que você tem o idoso, o chefe de família, e você tem o filho ou o neto, enfim, na residência. Isso é para evitar, por exemplo, para minimizar aquele, vamos dizer assim, aquele perfil desejável, que é de não deixar herança, né? Então, os idosos moram sozinhos e nós vamos caracterizar esse possível público-alvo dessa maneira. Onde nós coletamos essas informações? Por meio da PNAD, né? Então, na PNAD, nós identificamos esse perfil, identificado esse perfil, esse público-alvo, nós obtivemos aí fizemos uma regressão para o aluguel, para o valor do aluguel desses imóveis, de maneira geral, com as informações para esse público-alvo, né? Filtramos esse público-alvo para essa regressão, e aí nós fizemos a relação entre o valor do imóvel e o valor pago com o aluguel. E como nós não temos a informação do valor do aluguel, do valor do imóvel, né, isso não é perguntado na PNAD, mas com esse modelo de regressão nós conseguimos, com a expansão feita com o modelo para o aluguel, nós conseguimos identificar qual seria o valor aproximado para o valor do imóvel daqueles que têm propriedade imóvel de sua propriedade, né? E com isso, com esse valor do imóvel, estimado por meio do valor possível valor do aluguel para a região, né, dado algumas características, como eu vou mencionar, eu tenho o estoque, né? O estoque vai o valor do imóvel na data em que foi analisado. E esse valor do estoque eu transformo em um fluxo, ou seja,
aquele benefício que o idoso ou o casal de idosos vão receber ao longo da vida de ambos, né? Ou quando pelo menos um esteja vivo. Um modelo de regressão para o valor do aluguel, então nós temos uma série de covariáveis aí, variáveis quantitativas, variáveis categóricas, e aí estimamos o valor do aluguel, fazemos aquela regra, né, de 0,5% da relação entre aluguel e valor do imóvel, e aí obtemos o estoque, né? O estoque, qual seria o estoque para esse mercado potencial. Nós vamos utilizar, como eu falei, nós estamos tratando bem parecido o que seria o contexto de previdência. Então, fazendo uma analogia, nós podemos acreditar que nós acreditamos que essa perspectiva, a gente pode tratar como uma perspectiva previdenciária, em que você tem o acúmulo individual do casal. Então, esse casal, ele acumula uma determinada conta individual, que na verdade é o imóvel, o seu imóvel, né? E aí você tem características de contribuição definida, cada participante tem o seu estoque ali, e tem características também de benefício definido, porque depois de ter se estipulado qual é o estoque dele e o valor do benefício na data de contrato, ele vai receber isso enquanto ele estiver vivo, né? E aí você não limita, obviamente, se ele viver mais do que a expectativa, isso vai ter que ser coberto por outro, vamos dizer assim, de forma mutualização de risco, né? E essas características, né, fornece para esse instrumento um tipo de contribuição variável que você acumula individualmente, mas isso é distribuído com uma certa compartilhamento de risco entre os participantes, vamos dizer assim, né? São os contratos aí. A acumulação, então, é o valor do imóvel, e o fluxo, que é a distribuição, vai ser essa renda recebida pelos participantes ao longo das vidas, tá? Da vida deles, né? E você tem o compartilhamento de risco aí. Ou seja, o idoso que vive mais é custeado pelo aquele contrato feito com idosos que viveram menos, né? Você tem um compartilhamento aí. Bom, na equação 3 aí, você está convertendo aspectos atuariais aí, você transforma um estoque, o valor atual, né, em um fluxo que está condicionado a esse fator que está no denominador da equação 3, e esse fator envolve uma taxa de juros e a tábua de mortalidade associada a esse contrato, tá bom? É importante destacar aqui que essa probabilidade de morte, né, essa tábua biométrica, ela não pode ser considerada só do homem ou da mulher, ela é do casal, por exemplo, nos casos em que você tem os dois membros, né? Então, a partir disso, nós propomos, por meio de simulação, nós propomos uma tábua para esse casal. Então, você supõe aí que tem uma determinada distribuição Bernoulli, né, para o acontecimento de vida, de morte, né, do participante homem, no caso, e uma Bernoulli para participante, para a mulher, né? E aí você, com algum esforço computacional, você consegue fazer uma aproximação para essa distribuição biométrica, né, do casal do contrato. Porque o contrato só finaliza quando os dois falecem, né? Então, é um pouquinho diferente do que a gente encontra, de maneira geral, na literatura, tá? Então, criado essa tábua do casal, nós temos esse seguinte resultado. Então, imagina que um casal formado por dois idosos de 60 anos. Se você for analisar só o homem, a expectativa média aos 60 anos é de 22,55. Se você for analisar a mulher, fatos estilizados, a mulher tem média, vive mais do que o homem. Quando você vai analisar o casal por meio dessa metodologia, você vê que tem um tempo maior de vida, tempo de contrato, né? A expectativa é de 28 anos, próximo de 29 anos, né? Então, tem essa outra característica também nesse modelo proposto, né? E aspectos, né, da metodologia foi a tábua de vida RP 2000, número de simulações lá que a gente utilizou para aquela tábua de vida do casal, 1 milhão aí vamos dizer assim, de contratos de casal e como é que seria o comportamento daquela estimativa de probabilidade. Em geral, a expectativa do casal, em média, é superior às individuais, né? Obviamente, porque você tem aí um dos dois. Quando um dos dois está vivo, pelo menos um dos dois, o contrato permanece, né?
Por simplificação e sem perda de generalidade, nós consideramos intervalos anuais para atualização da reserva, né, que é o valor do imóvel, pagamento dos benefícios e as probabilidades de morte. Taxa de juros aí para considerar para aquele processo financeiro e atuarial, né, de 4% ao ano. E em outros aspectos aqui, só a apresentação de alguns resultados daquela regressão para o valor do aluguel. Então, nós vimos aí que um rigor um pouquinho maior, né? Nós vimos que a distribuição dos resíduos, obviamente, não parece ser uma distribuição gaussiana, né? Porque utilizaria o modelo tradicional, mas com um teste de robustez, colocando resíduos com distribuição T-Student, você teve um ganho você teve uma diferença muito pequena nas estimativas dos resíduos, né? Então, essa análise de robustez, nós tivemos estimativas muito próximas entre os coeficientes do modelo com resíduo gaussiano e T-Student. Então, nós permanecemos com um modelo parcimonioso, que é o modelo gaussiano, tá? Não teve tanto efeito esse ajuste aqui dos resíduos, tá? De maneira geral, com os resultados, né? Depois de todo esse processo feito, identificado qual que é o estoque que nós temos, como é que isso se comporta de maneira, no impacto isso na economia. Então, nós temos aí uma determinada quantidade de registros, né, que se enquadram nesse perfil, fazendo a expansão e tudo mais, considerando o peso da pesquisa, nós temos aí cerca de 3,3 milhões vamos dizer assim, de possíveis contratos, né, para casal, e 4,4 milhões de contratos para desacompanhados, né. A expectativa de vida média para esses contratos de casal é de 20 anos, e o valor médio mensal recebido, né, que a gente faz o anual, mas converte isso para mensal, só para ter uma ideia do fluxo mensal, né? Mensal dá uma renda mais ou menos de R$ 1.100. Então, para esse perfil de casal, renda média de R$ 1.000, para os desacompanhados, a renda um pouquinho maior de 1,2, tá bom? E aí, isso tem a ver também com a expectativa de vida, né? Quanto menor é a expectativa de vida, maior é o benefício para que que a reserva, né, se extinga de maneira compatível, né? O valor do imóvel médio do casal é de 170 mil, o médio do desacompanhado é 133 mil, e o impacto, o volume gerado na economia desse benefício, dessa renda mensal, é de 3 bilhões, né? 3,5, 3,6 bilhões para o casal e 5 bilhões aí para os desacompanhados, né? Para o contrato de desacompanhado, em que o idoso vive sozinho, né? Existem outros fatores considerados aí, você pode considerar redutores, né? Por exemplo, aqui a gente está utilizando tudo que se encaixou naquele perfil, né? A literatura utiliza alguns redutores, né, de 2%, 2,5% para taxa de adesão. Então, dentro desse total, a taxa de adesão sendo uma determinada taxa de adesão, você vai reduzir, obviamente, esse mercado potencial. E, além disso, aqui a gente está transformando o valor integral do imóvel em renda mensal. Né? Existem alguns redutores, nós temos referências aí de 60% ou 70%. Né? Tem taxas e, enfim, questões administrativas aí de contratos que reduzem aí de 60% para 70%. Tá? E aí nós, na perspectiva de avaliar o impacto, né, previdenciário, nós identificamos dentro desse perfil aqueles que recebem, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Obviamente, eventualmente, se eles optarem por esse benefício, eles poderiam, eventualmente, como a família só de 2 ou só de 1, obviamente, eles poderiam sair desenquadrado do benefício de prestação, né? E aí eles poderiam ter o desincentivo de participar disso, né? Então, nesse sentido, nós identificamos aí que, por exemplo, para o BPC, o perfil de desacompanhado, por exemplo, que está aí na última coluna, na segunda linha, equivale aí a 61% do perfil que a gente encontra lá na PNAD, né? Então, 61% do que existe de BPC desacompanhado se enquadram no mercado potencial para a hipoteca reversa, né? E aí, como eu falei, né, analisando cruamente quem se enquadra em BPC ou não dentro desse perfil, você teria aí uma renda média, né, para esse grupo de R$ 762 mensal, que eventualmente poderia ter um impacto, né, na questão das regras de
de elegibilidade para o benefício. O valor do imóvel é menor, né, o que faz sentido, porque realmente são para famílias que realmente necessitam, né, o valor do imóvel é 94 mil em média, né, observado, e o volume gerado aí de 284 milhões, né. E aí, para que isso faça mais sentido, nós subdividimos esse grupo do BPC entre aqueles que têm um benefício maior do que R$ 1.000 e menor, né, só para... vamos procurar, assim, dentro desse grupo que receberia esse benefício, aqueles que efetivamente poderiam ter um incentivo maior dessa participação, né? Então, separando, né, aqueles que recebem mais de R$ 1.000 e menos de R$ 1.000 de benefício, nós temos aí um benefício médio, dentre aqueles do BPC que recebem mais de R$ 1.000, um valor médio de benefício de R$ 1.400, quase R$ 1.500 aí por mês, né? Que é um valor já considerável, né? Então, a sugestão aí é você criar um mecanismo de incentivar isso, né? Então, você obviamente não vai, você pode não cortar o benefício todo, mas fazer com que, por exemplo, ele fazendo esse tipo de essa operação financeira, ele ainda assim tem um percentual considerável do benefício de prestação continuada e aí tem um certo de incentivo em participar dessa operação financeira e desafogar um pouco também a questão da previdência, né? De maneira geral, né, o que a gente pode tratar de próximas etapas e aí considerações do trabalho. A gente pode considerar cenários, né, de taxa de adesão. Obviamente, aquele é o mercado completo, nós poderíamos pegar algo mais realístico, né? Infelizmente, a gente não tem nada sobre isso, né? Qual seria a taxa de adesão daquele grupo que está elegível, vamos dizer assim, que é um mercado potencial. Nós não temos nenhum estudo, mas um caminho possível é investigar. Dentre o perfil que se enquadra nesse instrumento, esse possível instrumento, essa hipoteca reversa, quantos deles necessitam de crédito, né? Então, eu acho que esse já seria um bom termômetro para identificar possivelmente aqueles que poderiam ter uma adesão aí, né? Então, esses 2,5% é no contexto americano. Obviamente, estudos nesse sentido trariam uma maior realidade para as análises, mas, infelizmente, nós não temos nada no Brasil ainda, né? Então, condições plausíveis, né, para diminuir os gastos previdenciários. Então, você pode, dentro desses cenários ali, você pode aumentar ou diminuir determinadas essa regra de incentivo, né? Você pode desafogar. Considerando o envelhecimento da população, a gente acredita que esse instrumento pode ser bastante interessante, né? E aí, obviamente, você tem um benefício para os idosos de maneira geral, né? Além de você ter um incentivo de volume de recursos aí na economia, né? Injetar crédito, né? E temos também próximas etapas também, estamos considerando nas próximas etapas a síndrome do coração partido. Então, naquele modelo lá de Bernoulli, né, para a morte do casal, do homem e da mulher, nós estamos considerando a independência, mas existe literatura que já investiga a dependência disso. Ou seja, se, por exemplo, o chefe de família ele falece, será que a probabilidade de que a mulher permaneça viva, ou seja, que o contrato permaneça vivo, é o mesmo dela se ela fosse solteira, né? Então, existe a literatura que é chamada síndrome do coração partido, que evidencia que existe evidência para essa dependência entre aquelas Bernoullis lá, entre o homem e a mulher. Tá? A literatura aí, né, acho que maiores detalhes realmente no trabalho, mas acho que o que merece bastante atenção aqui é o trabalho do Caetano e do da Mata, né? Que são colegas de vocês do IPEA, lá de 2009, que eles introduziram essa investigação da hipoteca reversa. Obviamente, nós trouxemos uma parte mais, vamos dizer assim, quantitativa, né, dessa análise de impacto mesmo, e com certeza, acho que merece o alerta aí para esse trabalho dos dois, tá? De 2009. Bom, no geral é isso. Eu agradeço aí a atenção de vocês e me coloco à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado, Igor. De fato, aqui temos várias perguntas, temos várias participações, aqui tanto para o Bernardo quanto para o Igor. Enfim, eu vou
vou começar aqui as perguntas aqui pela ordem, tá? E vou adicionar algumas dúvidas também que eu tenho, às perguntas que apareceram, tá? Bom, uma pergunta aqui do Napoleão para o Bernardo, tá? Bernardo, não conheço essa literatura de modelagem baseada no agente, né? Modelos baseados em agentes. Quais as vantagens de usar esse tipo de modelagem em relação aos modelos de crescimento neoclássico com agentes heterogêneos? E ainda na esteira, você chegou a fazer ou pensou em fazer uma avaliação do Minha Casa Minha Vida com esse tipo de modelagem? Obrigado, Bruno. Obrigado aí pela pergunta, Napoleão. Você vai fazer as perguntas e depois a gente responde uma por uma, né, Bruno? Tudo bem. Não, pode Vamos lá. responder agora. Olha só, a grande vantagem, eu coloquei lá no início um pouquinho do texto, um pouco de literatura. A grande vantagem dessa modelagem baseada em agente para o caso de mercado imobiliário é a questão espacial, né? Os modelos neoclássicos, igual eu coloquei lá no início, o próprio Edward Glaser, eles não conseguem lidar com essa excessiva volatilidade, né? A gente já teve um estudo que o Vicente começou lá no IPEA, que ele pegou todos os dados de vendas de imóveis de Brasília, desde 2000 e pouco, assim, muito dado. E assim, a gente tentou calcular um índice de preços de imóveis, é difícil porque os imóveis são muito diferentes. É muita heterogeneidade, é muita diferença de tamanho, de tempo. No fundo, assim, é um mercado muito imperfeito. E a literatura dessa questão do subprime, de macroeconomia dos Estados Unidos, fala que os modelos neoclássicos eles não estão prontos para lidar com essa excessiva volatilidade, né? Assim, os conceitos teóricos mesmo, né? Todo mundo sabe todos os preços. Nem com dados eu acho que a gente consegue descobrir qual que é o preço justo, digamos assim, de um imóvel, né? Tem muita questão da percepção, as pessoas que lidam com isso são amadoras. O mercado de ativos da bolsa já é complicado da gente lidar e a gente tem uma série de informação assim online, né, time real. Imagina uma coisa que assim, a pessoa só entra no mercado a cada 20 anos, ela não olha 1000 imóveis, ela olha 5 imóveis, 20 imóveis, aí alguém da família gostou do imóvel, compra. Mas para uma literatura mais específica, eu recomendo esse capítulo do Handbook on Computational Economics, que é do Herbert Dave e do D.L. Gatt, está aí na listagem, que eles fazem essa apanhado de todas as referências, o que eles chamam de benchmark dessa literatura, né? E aí por que as práticas são feitas, como são feitas, da onde vêm, por que não são feitas do outro jeito. Se quiser uma crítica em relação ao DSGE, aí tem um outro texto de um professor da Itália, chama Fagiolo, com o Delegate também, que ele lista ponto a ponto porque tem problema na questão do DSGE, né? Ele lista problema de ordem teórica, ele lista problema de ordem empírica e ele lista até problema de ordem computacional, né? No caso da questão imobiliária, assim, os modelos de Urban Economics, eles são muito simples, são muito abstratos, né? Outro dia eu estava até conversando com os colegas da Dirur, eu assisti um seminário da Associação de Economia Urbana dos Estados Unidos, que só tinha assim, os grandes professores da área, tinha mais de 10 professores, só nome famoso. O primeiro foi o Edward Glaser, e ele abriu a palestra dele com o modelo lá de Pasquale e Wheaton, de 1992. E aí você vê o modelo assim, ele é diagramático, ele nem é neoclássico matematicamente, porque você não consegue incorporar a questão da construção, por exemplo, de uma forma relevante, a mudança das famílias, a percepção da vizinhança. E aí no livro a gente tem bastante cuidado de listar toda essa literatura, né? Toda vez que eu falo, mas vizinhança. Não, aí tem o estudo lá da Urban Studies, do Gauster, 2001, que fala que é importante. Tem lá, Furtado, 2009, também falaram do preço da vizinhança. Né? A gente sabe, você atravessou a rua de um lado é um preço, do outro lado da rua é outro preço.
Então, essa é a questão da literatura, né? Porque ela é mais adequada, mais própria para lidar com um mercado que é tão difícil, digamos assim. A questão do Minha Casa Minha Vida, eu não pensei em avaliar isso, assim, eu não estou chegando, até tem uma pergunta do Danilo lá na frente sobre essa questão do que o pessoal sem teto vai achar. Eu não estou falando que você não tem que ter política habitacional. Eu estou fazendo um teste simulado. Se você tiver o mesmo tanto de recurso, qual seria mais benéfico para a economia como um todo? Mas é possível que você precise ter políticas habitacionais e ser preciso ter políticas de distribuição de renda também e tal. O que eu quero fazer, o próximo, assim, eu estou terminando esse modelo, né? Eu desenvolvi muito tempo a questão computacional, estou terminando a escrita do livro, e aí vai ser o seminário, eu devo enviar para o diretor no máximo em 15 dias, daqui a um mês, talvez, quando os pareceristas derem retorno, e aí o livro vai fazer uma discussão mais profunda, né? Que seria até bom se todo mundo participasse. Mas aí, a partir de agora, a análise de política pode ser mais detalhada. O que eu quero testar, por exemplo, é você fazer ponderações nas três políticas ao mesmo tempo. Em vez de você colocar 20% do orçamento só na política habitacional de compra, você pode, não, vou pôr aqui 5% na compra, 5% no aluguel e 10% no auxílio. Qual que é o resultado? Eu até já tenho pronto um modelo de análise de machine learning mesmo, para a gente rodar todos os parâmetros ao mesmo tempo e ver se existe uma combinação ótima de percentual em cada uma das políticas que traz mais benefício para a sociedade. Benefício eu estou falando em termos de mais produção econômica com menos desigualdade ao mesmo tempo, né? Outra sugestão que me deram também numa apresentação que eu já fiz foi porque isso é recurso endógeno. Eu poderia pegar e colocar assim de paraquedas, como se fosse um recurso externo do Banco Mundial ou do governo federal, por exemplo, vou investir 10 bilhões nessa política. E aí eu testar qual dessas três políticas é melhor 10 bilhões. Já respondendo também uma questão que acho que o Marcos colocou sobre literatura, eu estava até vendo, dei um parecer no texto recentemente, que faz uma análise de política habitacional da América Latina, que infelizmente a contribuição do texto não foi legal, mas a análise da literatura foi muito boa, e todos os países da América Latina, assim, ao redor, em volta do Brasil, eles já têm políticas de aluguel, né? Então há um certo questionamento, na minha opinião, se essa questão da propriedade da casa, porque é um bem muito valioso, né? Muito custoso, é uma vida inteira, e depois você, assim, as famílias se mudam, né? Uma casa que você tem daqui a 20 anos ela não é adequada. Então, parece, assim, eu diria que o trabalho sugere, há indicativos fortes que talvez uma política de aluguel seja mais recomendada do que uma política de propriedade, né? Tem esse texto recente, de 2019, da OCDE, que eu listo também no trabalho, que faz uma análise em todos os países da OCDE para ver propriedade de residência, percentual de famílias que alugam e se tem mais ou menos desigualdade. A conclusão deles é que existem os dois, né? Tem países que têm mais proprietários e é mais desigual, tem países que é mais proprietários e é menos desigual, então é um pouco confuso. A gente fez uma análise do censo de 2010 e naquela época a gente viu que Pará e Maranhão são os que têm menos aluguel proporcionalmente. Assim, 92% dos domicílios são próprios e eles são pobres, né? Então, eu não estou excusando o fato de você ter que prover residência para as famílias, não, mas eu acho que uma parte importante é qual que é o melhor negócio do ponto de vista do recurso que você tem. Então, se eu tenho 100, o caso aqui que eu estou fazendo, eu tenho R$ 100 produzidos no modelo, aí eu pego os mesmos R$ 100 e aplico tipo, nas três políticas, qual que é o benefício geral melhor. Mas é óbvio que as famílias que não receberam a casa vão ficar pior, né? Então, isso é mais uma análise mesmo, a gente começar a discutir esse ponto. Não sei se eu já respondi, Bruno, mas fica aí à vontade. Na verdade, você respondeu que sobre o Minha Casa Minha Vida, né? Uhum. E, na verdade, eu acho que você não fez, né, nenhuma análise nesse sentido, mas o Minha Casa Minha Vida se encaixaria naquele primeiro modelo, né, de você dar habitações, né, e dar a posse. Só que o seu Isso. modelo não considera o fato de que as famílias eventualmente podem ter um aumento da restrição de crédito, né?
Não, considero sim, porque tem um mercado de crédito, né? Mas isso para a questão do financiamento na hora da compra. Tem mercado de crédito, sim. Não, porque as famílias que pegam a posse do imóvel podem usar a casa como colateral, né? Eventualmente. Sim, o banco usa esse cálculo porque ele faz a renda permanente e a renda permanente inclui o O imóvel da imóvel. família. Ah, tá. Então, ela, Então, tá ela dando. pode não ter restrição de venda, não. Ela pode ganhar a casa e depois de alguns meses ou anos ela Anos. pode revender, sim. Tá. Mas assim, um ponto que eu gostaria de questionar talvez a gente esteja questionando não, comparando coisas diferentes, né? A gente está pegando a mesma quantidade de dinheiro, mas fazendo coisas diferentes, né? Do tipo, acho que ao longo da sua fala ficou claro de que você não está condenando políticas habitacionais, né? De uma forma geral, né? O que você está falando é que para uma quantidade de dinheiro X, talvez o que eleve bem-estar, vamos supor, seria você dar mais para mais pessoas, né? Menos dinheiro, porque você. O meu entendimento geral dessa questão urbana, Bruno, vai um pouco por aí, assim. Quando a gente vê que 55% das famílias não tem dinheiro para comprar uma casa, aí você imagina, bom, você tem que ter um Minha Casa Minha Vida para 55% das famílias. Mas no fundo, o que você poderia resolver, se você tivesse, por exemplo, talvez não discuto isso nesse modelo, mas eu acho que o que está por trás no meu entendimento, na minha compreensão, é que os salários é que tem que ser maiores, né? Assim, no fundo, quando eu faço essa distribuição de auxílio monetário, eu estou aumentando a renda imediata das famílias. E aí elas fazem um consumo, e aí as firmas empregam mais, e aí pagam mais salários, e aí elas conseguem eventualmente comprar casa, sabe? Então, como se fosse assim, quando você dá a casa, você está tratando só o sintoma, né? Quando você aumenta o salário e a pessoa compra a casa com o salário, você está tratando a causa. E isso é um ponto assim, que eu tenho meu entendimento que não está no texto, que eu não tenho elementos para fazer essa discussão no texto. Agora, no texto, assim, eu acho que a gente pode questionar que, porque se a política é estritamente habitacional, por que não uma política de aluguel do que uma política de propriedade? Pois Porque aí é, ela é mais então, flexível. No fundo, assim, o dinheiro que você empata na compra é muito grande. E emendando, parece que, assim, você dinamizar o mercado de construção, como é muito número reduzido de casas que você compra com o mesmo dinheiro, parece não ser suficiente para dar um boom na economia, digamos assim, entendeu? uhum. É o que eu Então tirei, assim, a minha interpretação dessa simulação toda. essas políticas de aluguel, e aí a experiência internacional talvez mostraria que elas seriam mais adequadas para tratar o caso das moradias precárias em áreas de risco, proteção ambiental, esse tipo de coisa. Eu acho que sim, a gente tem essa coisa que é quase cultural, né? Minha casa, minha vida. E não existe na literatura nada falando que não, por que o cara não pode alugar a vida inteira se ele não tem salário, não tem educação, não tem emprego, e aí ele recebeu o subsídio para aluguel durante uma vida inteira, né? Então, eu acho que talvez essa alteração de cultura, né, assim, você ser dono da casa ou você ter aquela posse daquela casa, é uma coisa que talvez seja interessante. Ah, entendi. Tá. Bom, agora vamos aqui ao trabalho do Igor, né? Uma pergunta aqui do Danilo Coelho, e eu também tenho algumas dúvidas. Falando um pouco mais sobre a questão da hipoteca reversa no Brasil, na sua visão, por que esse mercado ainda não se desenvolveu? Tem alguns aspectos, na minha avaliação, acho que tem vários aspectos legais envolvidos, né? Nesse sentido, de aspectos legais, nós temos uma PL 3.096 de 2019,
que institui a criação, né? Eu acho que a primeira é o pontapé inicial aí para o início dessa discussão do ponto de vista do legislativo. Então, acho que nesse sentido, eu acho que já responde, acho que a principal a dificuldade hoje, de fato, é a legislação, né? Então, eu acredito que como funciona no mercado americano, eu acho que não tem como a gente trazer isso para cá de maneira assim, imaginar que o que dá certo lá vai dar certo aqui. Então, né, acho que tudo está engatinhando aí, né? Tem uma PL aí, um projeto de lei aí, de 2019, que já faz esse início, né? Então, realmente é o início da discussão aí, do ponto de vista legislativo, para depois, eu acho que fazer análises, vamos dizer assim, mais específicas com aquilo que está sendo, de fato, discutido no âmbito legal aí, né? Que eu acho que é o principal ponto, a principal dificuldade, eu acho que é do ponto de vista de regular bem esses contratos aí, né? Uhum. Agora, quais as vantagens e desvantagens do mecanismo de hipoteca reversa como política social, principalmente em relação ao PPC, por exemplo? Eu acredito que só, assim, na minha perspectiva, só pontos positivos, porque é optativo, obviamente, né? O casal de idoso, ele opta ou não por esse benefício. Você tem um incremento de renda, então, na simulação que nós fizemos ali, aqueles que teriam benefício acima de R$1.000, supondo que, assim, que esse grupo seria o potencial interesse dentro desse grupo que recebe o benefício, o aumento seria de R$1.500 na renda familiar, né? Então, assim, realmente é uma opção do casal, mas é algo viável, né? E você criar o governo aí, intermediaria, criando incentivos, né? Você, obviamente, se o casal passar, eu imagino, né? Ultrapassar as regras, né, de elegibilidade, você pode criar mecanismos aí de incentivo, né? Reduzir, sei lá, 10%, reduzir 15%. Eu tenho certeza, eu acredito que se for, né, opção do casal, obviamente, né? Eu acredito que é só benefício. Você vai ter um aumento de renda aí enquanto o casal estiver vivo, né? Eu acho que, do ponto de vista de prós, eu só vejo prós, porque o contra seria ele ser algo, sei lá, optativo, né? Então, eu acredito que é opção, característica do mercado, vamos dizer assim, né? E teria uma economia para o sistema previdenciário, sim, com certeza. Baseado nesse incremento aí, né? Esse incentivo. Mas quais seriam os maiores desafios e os maiores riscos na adoção da hipoteca reversa no Brasil? Quer dizer, eu vi assim na proposta de vocês têm algum mecanismo para prever o perigo moral? Quer dizer, do camarada no cuidar do imóvel? E pelo que eu vi ali da proposta de vocês se assemelham mais a um tipo de mecanismo em que o casal recebe uma parcela definida, né? Mês a mês, e no final do contrato o imóvel vai para o banco, né? Isso. Em que sentido garantiria que o imóvel estaria em boas conservações, em bom estado de conservação, né? Esse tipo de coisa, né? Porque esse parece ser um problema apontado pela literatura, né? Com certeza, isso é bastante apontado pela literatura. Inclusive no trabalho de 2009 do Caetano e do D'Amato, tá? Eles fazem uma investigação desses dos riscos associados a esse instrumento, tá? Eu acredito que não dá, nesse momento a gente não tem como discutir muito esses perigos, vamos dizer assim, de forma direta para a situação brasileira, porque ainda está engatinhando muito a questão da legislação, né? Então você tem a proposta de 2019 para agora, e aí o que nós temos é só a realidade, vamos dizer assim, americana, né? Então, que pode ser completamente diferente da encontrada aqui. Então, eu acho que tem que se avançar ainda um pouco mais na legislação, ver como o legislador vai imaginar esse instrumento do ponto de vista do idoso. Eu vi lá que o projeto já está indo em várias comissões de defesa dos idosos, né? Então,
acho que o primeiro passo é a gente verificar qual vai ser a percepção do legislativo com relação a isso. Mas é um contrato, né? É um contrato. Então, isso tem que estar muito bem definido na parte de contratação. Como eu falei, no mercado americano, o valor do benefício, o valor do imóvel, ele é atualizado. Se o valor do imóvel é atualizado, baseado nas condições, o valor do benefício também, né? Então, isso já teria, vamos dizer assim, um incentivo do contratante, né? Vamos dizer assim, manter o imóvel de acordo com aquele que está minimamente projetado para o valor do imóvel, que o valor do imóvel seria. Outra possibilidade seria você não poder, você reservar uma parcela para os herdeiros, né? Também. Sim, Enfim, possível. não poder colateralizar tudo, né? Eu acredito que até por isso é que existe aquele instrumento lá, aquela regra lá no americano, que caso o idoso, o contrato finalize muito cedo, uma parcela do benefício fica pro dependente, entende? Então, essa perspectiva de mutualização de risco, com certeza essa parte de risco moral teria um pouco mais de dificuldade. Mas aí, o que deu certo no mercado americano? A questão dos seguros, né? Então, vamos dizer assim, você deixa o valor do imóvel sendo fixo, né? Você não tem o compartilhamento de risco, vamos dizer assim, de maneira direta, e você compartilha o risco de maneira indireta por esses seguros. E revertendo o valor do imóvel, caso faleça muito cedo, para os herdeiros, uma parcela disso, e caso ultrapasse o valor do imóvel, né, o valor do benefício, tem um seguro por trás fazendo essa cobertura. Sim. Uma pergunta aqui conexa, interessante aqui do Napoleão. A hipoteca reversa é muito difundida em países em desenvolvimento ou é algo mais comum em países desenvolvidos? Como eu falei, assim, o principal mercado de hipoteca reversa é o mercado americano. E naquela perspectiva de uma linha de crédito, né? Naquela perspectiva de linha de crédito. Entendi. Essa modalidade de hipoteca reversa do PL de 2019 é a mesma que vocês estão propondo no artigo? É a pergunta do Danilo. Não é a mesma. Pra ser bem sincero, eu desconheço a fundo essa legislação aí, essa proposta, né, de lei, né? O que a gente fez foi uma análise baseada nos instrumentos que existem já na literatura, né? E esse, com uma perspectiva parecida com característica previdenciária, é uma das que existem, e a gente imaginou que seria, vamos dizer assim, seria interessante do ponto de vista do idoso vamos dizer assim, se assemelhar com o que seria uma previdência, né? Um complemento aí para a previdência dos idosos. Entendi. Uma pergunta aqui para os dois, tá? Que veio do Marcos Hecht, tá? Uma grande parcela das habitações no Brasil são irregulares, sem os adequados títulos de propriedade e registro dos imóveis. Quanto isso pode restringir o mercado e o subsídio de aluguel, Bernardo, ou o potencial do mercado para hipoteca reversa? Boa essa pergunta, né? Aí eu acho que seria um problema que, sim, que o Bolsa Família e essa distribuição de auxílio aí na pandemia já tem, né? Assim, se a pessoa tem outra renda ou não. Agora, em relação ao cadastro imobiliário, como é uma coisa mais física, né? As prefeituras avançaram muito, desde os planos diretores obrigatórios do Ministério da Cidade, que venceu lá em 2005, e elas construíram cadastros georreferenciados de IPTU dos municípios. Então, embora a posse ainda seja discutida, e no fundo eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam discutindo, né, entre a comunidade urbana, assim, mais essa questão de luta mesmo, tem muito essa coisa de você garantir a posse, né, independente da propriedade.
E aí a posse não é nada mais do que você deixando a pessoa morar lá, sendo que ela não é dona, não pode vender. E então, às vezes, você não tem a posse resolvida, mas você sabe quem mora onde, digamos assim. Você tem o cadastro, né? E aí, essa política de quem já tem a posse de um imóvel, ou que já é dono de um imóvel, não faria jus a essa política de aluguel, né? Mas eu acho que entra dentro desse rol de dificuldades de implementação de cadastros de políticas públicas em geral. Visto da hipoteca, eu acredito que assim, seria um grande problema, porque seria contrato, né? E uma instituição financeira privada, né? Então, assim, acho que o problema seria total, né? Do ponto de vista contratual, né? Bom, pessoal, sem mais perguntas, é que o nosso webinário aqui chega ao final. Agradeço aqui aos nossos palestrantes de hoje, o Bernardo Alves Furtado, Igor Ferreira do Nascimento, dizendo que amanhã, no dia 25 de março de 2021, essa palestra estará no YouTube, junto com as apresentações. E semana que vem, no dia 31 de março de 2021, teremos um seminário sobre teletrabalho no Brasil e no mundo, com os palestrantes Serguei Soares, hoje na OIT, mas, enfim, o Serguei Soares será sempre do IPEA, né? E o Geraldo Góes, também do IPEA, tá? Espero vocês semana que vem. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, em especial aos palestrantes. Tchau. Até mais. Tchau, um abraço, até mais. Um abraço. Um abraço.